Já estamos iniciando esse ano, lembrando da graça do Senhor, e eu gosto muito de, no início do ano, fazermos uma pausa, uma reflexão. Final de ano e início de ano é sempre muito bom para nós fazermos um balanço da vida até aqui. É muito importante isso, essas pausas, essa respiração, para ver onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos. Como diz o bom mineiro, né? Oncotô, poncovô, né? Estou aqui agora, eu traço um caminho, eu penso qual é o meu objetivo, para onde eu estou caminhando, e penso onde é que eu estou para poder traçar a minha rota. E é muito importante nós termos esses pontos de parada ao longo da nossa rotina. Obviamente que não há nada de místico na passagem de um ano para o outro, a mudança de calendário, ela é para nós uma forma de contar o tempo, né? Mas nós sabemos que essas marcações elas são importantes para a reflexão. Deus considera essas marcações, tanto é que quando nós olhamos para o livro de Gênesis, e nós vamos ver Deus trazendo à existência todas as coisas, quando fala sobre o sol, a lua, as estrelas, diz o texto que o propósito de Deus criar estes elementos foi para marcar os dias, as estações e as épocas. Deus marca tempo para nós, Deus não precisa de marcações de tempo para Ele, nós é que precisamos de marcações de tempo para nós. Essas marcas ao longo da nossa história, estes momentos propícios que nós vivemos, talvez dificuldades que nós experimentamos, são marcas que vão ficando ao longo da nossa trajetória, e nós olhamos para trás e vemos a bondade de Deus nos segurando, nos mantendo, nos colocando de pé. Sabe que às vezes nós nos desesperamos quando nós olhamos para frente e não temos, talvez, seguranças em nós mesmos, de como as coisas serão. Mas quando nós olhamos para trás e vemos o quanto a boa mão do Senhor nos sustentou em todo o tempo, que nós continuamos de pé, é um exercício de lembrança da bondade de Deus, olharmos quantas das nossas orações Deus tão bondosamente não respondeu, né? Quantos dos nossos pedidos Deus não respondeu, e glória a Deus porque Ele não respondeu da forma como nós esperávamos. Por outro lado, de vermos quantas vezes Deus nos respondeu às orações e encheu a nossa boca de riso, mas acima de todas as coisas, vemos como o Senhor tem nos guardado, tem cuidado de nós ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa história. Olhar para trás com os olhos da gratidão, com os olhos da lembrança é tão importante, para que nós possamos viver o hoje com expectativa e com esperança, de que o mesmo Deus que cuidou de nós lá, vai cuidar de nós aqui, e vai nos levar até o encontro com Cristo. Aquele que começou a boa obra, diz a palavra do Senhor, Ele é fiel, e há de completá-la até o dia de Cristo. O salmo que está diante de nós, Salmo 90, é um dos meus salmos preferidos. É o meu salmo de aniversário. Todos os meus aniversários eu vou para o Salmo 90. Eu já preguei o Salmo 90 algumas vezes, e todos os meus aniversários eu vou para o Salmo 90. Esse ano é um ano um pouco diferente para mim. Esse ano em que eu vou completar mais uma primavera, na verdade mais uma década. Esse é um ano que eu completo 40 anos, então ele já tem um sabor desde os primeiros dias de janeiro, ele já tem um sabor diferente. E eu gostaria de partilhar com os irmãos um pouco das meditações que o Senhor tem enchido meu coração ao longo desse tempo. O Salmo de número 90, a minha versão é a nova NVI. Vamos ler o Salmo todo. O verso 1 diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os humanos. Estes se vão como um sonho, são como a relva que brota ao amanhecer, e pela manhã germina e brota, e à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades. Os nossos pecados secretos não escapam à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos.
Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu resplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este salmo, um salmo de Moisés, esse é o salmo mais antigo da Bíblia. Nós temos ao longo das Escrituras, ou ao longo do livro dos Salmos, salmos compostos por Davi, compostos a mando de Davi, da família de Coré. Nós temos vários autores, e esse é o único salmo que nós temos aqui, que é um salmo de Moisés. E por ser um salmo de Moisés, que viveu cerca de 1400 anos antes de Jesus, este então é o mais antigo dos salmos. Salmos são canções, são orações que foram musicadas. É muito interessante que os salmos não só falam ao nosso coração, mas eles falam do nosso coração. Eles são a expressão de corações que reconhecem a vida, que reconhecem o tempo, que passam por adversidades, que passam por momentos felizes, alegres, difíceis, e que expressam por meio da sua devoção e da sua oração, como estão se sentindo. E o livro dos Salmos tem essas nuances o tempo todo, né? Nós vemos o tempo todo salmos que são de alegria, de regozijo, como nós iniciamos o culto, clamando ou aclamando o nome do Senhor, convidando para o louvor e a gratidão. Mas vemos alguns salmos que falam sobre dor, sobre perda, sobre luto. Os salmos são essa enciclopédia das relações humanas com Deus, uma enciclopédia dos sentimentos humanos que são expostos diante dos pés do Senhor. Aqui, este salmo, então, é o salmo de Moisés, o salmo mais antigo das Escrituras. Se você olhar aí um pouquinho antes do capítulo 90, possivelmente vai ter uma inscrição dizendo que esse é o livro número 4. Porque o livro dos Salmos, ele originalmente era, na verdade, 5 livros. Então, um conjunto de salmos, aí depois foi compilado todos esses livros, virando este saltério, este grande livro contendo várias canções. E essas canções, elas falam de muitos momentos, e elas eram usadas para muitos momentos na vida litúrgica de Israel. Antigamente a gente tinha, nós ainda cantamos algumas canções, mas antigamente a gente tinha um livrinho pequenininho, de capa preta, né, que os batistas chamam carinhosamente de cantor cristão, né? Lembra do cantor cristão? E o cantor cristão tinha lá vários números também, que eram um saltério, era um livro de canções. E além dos seus números, tinham também grupinhos. Aí tinha lá cânticos para o Natal, tinha cânticos para o Ano Novo, cântico para batismo, tinha lá um conjuntinho, subgrupos, né? E nos Salmos nós vemos isso também, uma grande coletânea de canções, mas em alguns pequenos subgrupos também nós encontramos aí o livro dos Salmos. O livro 4 vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E neste Salmo, Moisés, então, está escrevendo, e Moisés viveu antes da entrada do povo de Israel na terra prometida. Então, o povo que está recebendo esse salmo pela primeira vez, pensa nisso, é o povo que saiu do Egito e está rumando para a terra prometida. É dentro deste contexto, destas vivências, de 40 anos, nós não sabemos exatamente em que momento destes 40 anos que este salmo foi composto, mas é durante esses 40 anos, após a saída do Egito, que este salmo é composto. Nós podemos, talvez, ter algumas ideias de momentos em que esse salmo poderia ter sido composto, mas não há nenhuma segurança final de dizer foi exatamente neste tempo. O que nós vemos aqui é o salmista, no caso Moisés, lembrando da graça de Deus, lembrando da eternidade de Deus, lembrando da soberania de Deus, mas acima de tudo clamando pela graça, pela misericórdia de Deus envolvendo a sua vida. Pensarmos no ano que se inicia, ou na nossa vida e na continuidade da nossa vida, é esse exercício de se lembrar o quanto o tempo passa e ele passa depressa, o tempo voa. Como eu disse, esse ano completo 4 décadas, e parece que foi ontem que eu estava lá com meu papai e a minha mamãe, estive agora no final do ano com papai e mamãe, e aí a gente sempre, né, tem algumas memórias, algumas lembranças, algumas histórias. Conversava com meu pai, lembramos de algumas coisas de quando eu tinha 5, 6 anos, né, e o tempo vai rápido. Esse ano nós completamos 4 anos que estamos aqui em Londrina, 4 anos que nós estamos aqui, o tempo passa muito rápido. Eu lembro de segurar a minha primeira filha no colo pela primeira vez, e a minha filha está aí, vai completar 11 anos, o tempo passa muito rápido. E se nós não entendemos a sacralidade do tempo,
se nós não entendemos o quanto o tempo é rápido e é finito, nós corremos o risco de não valorizarmos o tempo, nem o nosso, nem o dos outros. De não valorizarmos a nossa história e a nossa presença nesse mundo, e de não valorizarmos a história e a presença dos outros nesse mundo. Por isso é tão importante nós sermos plenamente conscientes de como o tempo passa e passa muito depressa. O salmista vai colocar primeiro aqui alguns contrastes. No verso 1 e 2, ele fala de Deus como sendo este eterno, em contraste com a nossa finitude. Ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Ele está lembrando da história do povo de Israel antes dele. Está lembrando de Abraão, Isaac, Jacó. Está lembrando que Deus é o refúgio deste povo desde da sua concepção. E é interessante pensar que Moisés está com o povo de Israel, saindo do Egito rumo à terra prometida. E durante 40 anos, eles não têm uma terra, eles não têm onde habitar. Mas Moisés diz: Senhor, o Senhor tem sido a nossa habitação. Nós não temos uma segurança física, momentânea, mas Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio em todo o tempo. O Senhor é quem nos guarda em todo o tempo. Não é uma segurança geográfica, mas o Senhor é que é a nossa segurança, não só a nossa, mas dos nossos antepassados. E ele vai então apelar para aquilo de mais antigo que se tinha conhecimento, que eram os montes. No verso 2 ele diz: antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Senhor é eterno. E ao pensar nas montanhas, enquanto o peregrino está caminhando, ele vê montanhas, ele sabe que aquelas montanhas estão há muito tempo. Talvez lembrando de história que seus antepassados contavam a respeito de coisas que aconteceram ao pé daquelas mesmas montanhas. E a coisa mais estável na cabeça, naquilo que se vê destes peregrinos, são as montanhas, são os montes. Por isso existem várias canções que falam dos montes, que não se abalam, que permanecem para sempre. Porque na cabeça do peregrino, isso era o de mais estável. Árvores crescem, árvores morrem, mas pedras ficam nos seus devidos lugares, principalmente quando elas são gigantescas, como montanhas. E aí o salmista diz: Senhor, o Senhor é antes dessas montanhas. Essas montanhas estão aqui há muito tempo, mas o Senhor é antes delas. O Senhor é eterno. E diante dessa eternidade, dessa consciência da eternidade, nós sabemos que Deus, sim, interage no tempo, mas Ele é atemporal. Ele está acima do tempo, Ele é antes do tempo, e Ele governa o tempo. Então, dos versos 3 em diante, ele mostra que Deus tem o controle da história, que Deus é o dono do tempo, Ele é o soberano sobre o tempo. Ele diz no verso 3, fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os humanos, estes se vão como um sonho, são como a relva que brota ao amanhecer, pela manhã germina e brota, à tarde murcha e seca. Moisés coloca o contraste: Senhor, o Senhor está aqui antes das montanhas, mas nós passamos muito rápido. E ele usa aqui algumas alegorias, algumas metáforas. Ele fala de uma correnteza, né, que arrasta. E no deserto no qual Israel estava caminhando, um dos perigos era exatamente essas torrentes que vinham do nada. Como existem muitas montanhas altas na região de Israel, às vezes a chuva acontece lá no alto, ninguém está vendo a chuva acontecendo, mas de repente vem aquela avassaladora corrente de água e leva tudo. Tem até alguns videozinhos na internet, depois se você procurar, você vai encontrar esses leitos de rio secos, que em questão de minutos, estão completamente cheios, levando todas as coisas. Então ele usa essa metáfora da vida sendo levada, como essas correntes de água que vêm e aparecem do nada. Ele fala aqui de um sonho, né? Às vezes a gente tem, não sei quem costuma sonhar, né? Às vezes a gente lembra do sonho com alguns detalhes, mas é coisa de segundos. O nosso sonho dura segundos, mas na nossa cabeça foi um tempo grande, né? A gente conta uma bela de uma história, uma gigantesca história, mas é rapidinho. Aí ele fala da vigília da noite, um tempinho que dá à noite, sabe? Você dorme e de repente já é de manhã, né? Às vezes quando a gente está viajando com as crianças, elas ficam muito ansiosas, né? Aí o Mateus começa: já chegou? Já chegou? Já chegou? Né? Igual o burrinho do Shrek: já chegou? E aí a nossa tática é sempre: olha, se você fechar o olho, a gente chega mais rápido, né? Se você fechar o olho, e chega, né? Eles dormem e quando acordam, chegou, né? Então o tempo, para quem está dormindo, passa muito rápido. E o salmista está dizendo: nós somos esses que são levados rapidamente, é como um sonho. De repente a gente dorme e pronto, passaram 40 anos, passaram 50 anos, passaram 60 anos. O
tempo passa muito rápido. Moisés está dizendo, enquanto isso, Deus é eterno, estável. Ele continua no mesmo lugar. Ele conhece a história e as nossas histórias. Ele conhece a história de quem veio antes. Ele conhece a nossa história. Ele conhece a história de quem virá, se é que virá mais gente depois. Ele conhece a história. Ele é o dono da história. Ele está acima da história. Ele é o escritor da história. Ele é soberano sobre o tempo. Mas nós voltamos ao pó. Nós temos prazo de validade. Nós perecemos. E uma das frases mais ouvidas é que, se a gente tivesse a experiência que a gente tem com o corpo que a gente tinha 20, 30 anos atrás, as coisas seriam diferentes, né? O corpo não acompanha a mente, e a gente vai amadurecendo, mas o corpo vai definhando com o tempo. Nós passamos, nós fraquejamos, mas Deus, Ele é eterno. E além de Deus ser, então, eterno, além de Deus ser soberano sobre o tempo, Deus é completamente justo. Olha o verso 7, ele diz: nós somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades. Os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. O Deus que conhece tudo, o Deus que conhece a história, conhece também a gente. Conhece o nosso coração, conhece os nossos pecados, mesmo os mais ocultos, mesmo os mais escondidos. Diz aqui que põe diante de nós, ou puseste as nossas iniquidades diante, né? Me faz lembrar aqueles programas policiais, sabe, os programas policiais. Eu gosto desses programas de apreensões. De repente para um carro, né? Está tudo certo com o seu carro? Está tudo certo com o meu carro. Tem certeza? Tenho certeza. Posso averiguar? Aí passa cachorro, faz aquele negócio. Aí rasga o banco, e tem uns negócios ali dentro do banco. Aí tira. Aí abre o porta-luvas, né, e arranca fora o porta-luvas, e lá escondidinho, mocado, né, tem umas coisinhas lá, aí vai tirando, né, e de repente tem aquela mesa cheia, aí eles colocam o brasão da companhia, né, que está ali, dos policiais, colocam o brasão e põe, aqui ó, estava oculto, mas não está mais, está tudo aqui diante, está exposto, né, e a gente sabe, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece aquilo que é público, Deus conhece aquilo que é privado. E é engano nosso achar que as nossas ações não têm reações, que as nossas ações não têm repercussões. Não simplesmente pensando que Deus olha para as nossas ações e diz, agora você vai ter que pagar por isso. Não é isso. É que as nossas ações, elas produzem reações, simples assim. Causa e efeito. A gente planta, a gente colhe. Obviamente, nem tudo que a gente experimenta do lado de cá são colheitas que estamos tendo. Às vezes a gente colhe o que a gente não plantou, né? Às vezes a gente colhe o que outros plantaram, e a gente só pega a rebarba da colheita dos outros, e a gente se dá mal por causa da colheita dos outros, porque nós somos seres comunitários. Mas, de certa forma, as nossas responsabilidades recaem sobre nós. As coisas que fazemos, as coisas que falamos, as coisas que deixamos de fazer e as coisas que deixamos de falar, os hábitos que nós iniciamos e os hábitos que nós deixamos de iniciar. É por isso que é tão importante, final de ano, início de ano, que é o tempo que a gente senta, né, e escreve as nossas resoluções, que em geral duram até o final de janeiro, né, mais tardar meio de fevereiro. Esse ano eu emagreço, esse ano eu engordo, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou comer mais fit, né? A gente vai colocando as nossas resoluções, e por mais que possa parecer um esforço em vão, é importante nós delimitarmos metas. É importante nós nos lembrarmos que as nossas ações, elas repercutem em consequências, em reações. E muitas vezes nós estamos reclamando de plantios que nós fizemos, ou reclamando de colheitas que não temos, porque nós não lançamos a semente lá atrás. Se não lança a semente, não tem colheita. E às vezes queremos colher o que não semeamos, e reclamamos com Deus porque não estamos colhendo o que esperamos colher, mas não lançamos as sementes que deveríamos lançar. E semente leva tempo para produzir, semente leva tempo, leva rega, né? Tem que ficar de olho nas pragas que vêm, tentar roubar a semente, tentar roubar a produção, tem que ficar de olho. A vida é assim, essa constante análise das nossas ações, sempre debaixo da graça de Deus. Nós estamos diante de um salmo que é escrito por um povo que está saindo do Egito, rumo à terra prometida, e vocês lembram muito bem da história. Muita coisa maluca acontece. Esse é talvez o jeito mais fácil de descrever. Muita coisa louca acontece, muita coisa cinematográfica acontece. Imagina,
Moisés com aquele povo, aquela renca, cerca de 1 milhão de israelitas saindo do Egito, depois de ver um monte de praga acontecendo, sinais no céu, sinais na terra. Aí eles param diante do Mar Vermelho, e aquela cena, né, da novela da Record, né, ou dos filmes de Hollywood, cajado na mão, levanta o cajado, água para todo lado, 2 paredões de água, né, contemplem a glória de Deus, imagina, com bastante reverb na voz. E o povo de Israel passa a pés secos, e vem as carruagens de Faraó, e as águas se fecham, estamos livres, né? E agora, estamos com fome, e pão do céu, e cordonizes, e água amarga vira água doce, a gente conhece a história. Mas em determinado momento, começa um motim. Eles olham para a terra que está para ser conquistada, e eles dizem, não damos conta, não vai rolar. Se envia ali os espias, 10 voltam dizendo, vai dar não. A terra é boa, muito boa, mas nós somos fracos, o povo que está lá é gigante e a gente parece gafanhoto na mão de gigante. Eles pegam uma coisa, um indivíduo maior que podia se pensar, um gigante, e pegam um animalzinho menor que se podia pensar, um gafanhoto, e diz, nós somos gafanhotos na mão de gigantes, não dá. E aí está lá Josué e Caleb dizendo, dá sim, Deus falou que é nosso, vamos entrar, vamos cair para dentro. Mas diz o texto que o povo de Israel começa a murmurar, e querem se levantar contra Moisés, e querem matar Moisés, destituir Moisés, e levantar um novo líder para levá-los de volta ao Egito, está lá no texto, depois de experimentar tudo isso, fala, que povo mal agradecido, não é? Que povo mal agradecido, só eles, que não reconhecem a bondade e a misericórdia de Deus ao longo da sua história, só eles, ainda bem que a gente não é assim, ainda bem que a gente tem uma boa memória da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, das ações de Deus ao longo da nossa história, a gente tem uma boa memória. E nós estamos diante então de um povo que foi liberto do Egito, está indo rumo à terra prometida, e está murmurando, e está reclamando. Moisés disse, o Senhor conhece tudo isso, o Senhor conhece, e os nossos pecados, são os nossos pecados que nos tornam perecíveis. Nós fomos feitos para viver. Nós não fomos feitos para morrer, somos feitos para viver. É por isso que a morte é tão esquisita. É por isso que, por mais que uma pessoa viva, quando ela se vai, a gente diz, não era a hora, foi tão cedo, não importa a idade. A gente diz, não, o tempo não está sendo justo, porque nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para viver. Mas quando o pecado entra no mundo, então, nós passamos a ser perecíveis. O verso 9 diz, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Eles vão-se como um murmúrio, como um sussurro, bem calminho. O verso 10 diz, os anos da nossa vida chegam a 70, a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa e nós voamos. A vida passa depressa e nós voamos. Entendeu? A vida passa depressa e nós voamos. Moisés não está lançando uma profecia, vocês só vão viver 70, 80 anos, não é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma constatação. Ele mesmo viveu mais do que isso, Moisés viveu 120 anos, ele mesmo passou dessa regra. Ele está dizendo, olha, eu olho ao redor e o que eu vejo é 70, 80. E mesmo assim, quem vive 80, ainda carrega muitas marcas. De acordo com o último censo, a média de vida do brasileiro é 76 anos, sabia? O brasileiro está chegando a 76 anos. Com o avanço da medicina, né, as terapias, tem gente que está batendo aí os 100 anos com uma certa facilidade. Mas veja, quando nós olhamos para a eternidade de Deus, 100 anos nessa terra, qualquer um que vai, a gente fala, poxa, foi tão jovem, né? Foi tão cedo. Quando a gente contempla a eternidade de Deus, porque nós não fomos feitos para esse negócio de despedida, de morte, não fomos feitos. Mas devido ao pecado que existe nesse mundo, devido aos nossos próprios pecados, nós nos tornamos perecíveis, e nós, então, fazemos essa constatação. Portanto, diante de tudo isso, e eu não queria que nós olhássemos para esse texto só com fatalismo, né? Poxa, né? Agora deu um aperto no coração, o tempo está passando, sim, o tempo está passando, e não vai parar, não dá para segurar o relógio, só vai passar. Então, diante dessa constatação, o nosso coração tem que encontrar o caminho da humildade. Se eu entendo, Deus é eterno, e eu sou finito. Se eu entendo, a vida passa e passa muito rápido, e eu estou diante de um Deus que não é só alguém que não passa, não é só alguém que é estável no tempo,
mas é alguém que é detentor de toda a sabedoria. Então, qual deve ser a minha reação diante daquele que sabe tudo, que conhece tudo, que é o Senhor de tudo, que é o Senhor da história? Se eu olho para mim e eu entendo que eu sou finito, que eu sou pequeno, que eu tenho as minhas limitações, e eu estou diante de um Deus que criou todas as coisas, então o que é que eu faço? Aí vem o versículo 12, que é o coração desse salmo. E no verso 12, Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. É diante desse entendimento, de que o tempo passa e ele passa muito rápido, que nós primeiro reconhecemos que o tempo é uma dádiva. Nós reconhecemos a sacralidade do tempo presente. Nós passamos a entender melhor porque é que o hoje se chama presente, que de fato é uma dádiva, é uma graça. E nós vivemos um dia de cada vez. Nós vivemos hoje, nós vivemos o agora. O agora tem repercussões no futuro, mas nós vivemos agora. Nós podemos andar ansiosos pensando o que a gente vai fazer amanhã, mas a gente só tem o agora. A gente não tem o controle sobre o amanhã. A gente nem sabe se amanhã vai chegar. A gente nem sabe se a gente chega. O amanhã pode chegar, pode ser que a gente não chegue no amanhã, né? Mas o hoje está aí diante de nós. E é aí que nós lembramos que somos finitos, que Deus é infinito, que nós fazemos essa oração: Senhor, me ensina a contar os dias. Um professor meu de mestrado, americano, contou uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele falou que quando ele fazia seminário, o pai dele era muito, qual é a palavra? Econômico. Econômico talvez seja a melhor palavra. E o pai dele, em uma das férias, que ele estava em casa, estava prestes a voltar, retornar para o seminário para mais um semestre, o pai dele colocou ele assentado, pegou a carteira e disse: olha, presta atenção, eu vou dar para você todo o sustento dos próximos 6 meses. Os próximos 6 meses. Para você pagar a sua matrícula, sua mensalidade, sua alimentação, tudo que você precisar. Os próximos 6 meses eu vou te dar agora, nota por nota. E o pai dele foi tirando uma nota de cada vez. Ele falou assim: antes de gastar, passa a mão em cada nota, porque assim que ela for, ela não vai retornar, e você não vai ter outra igual a essa. Nos próximos 6 meses, pense que cada nota que vai, não volta mais. E ele disse que aquilo foi um exercício de valorizar o sustento que o pai dele havia proporcionado. E pensando nessa ilustração, me faz pensar no tempo que nós temos. E todos os dias nós ganhamos 24 notas, né? Nota por nota. E cada nota que vai, não volta. Enquanto que recursos financeiros a gente pode perder e depois corre atrás e consegue mais, ou consegue um pouquinho mais, o tempo não para. O tempo não volta atrás. Por isso que é importante nós sabermos valorizar cada tempo que nós vivemos, cada minuto que nós vivemos. E é com base neste entendimento, nesta consciência, que o nosso coração deve estar ansioso por aprendizado, mas aprendizado que vem de Deus, para que Deus dirija os nossos passos, para que Deus nos aponte os caminhos, para que a gente não fique batendo cabeça de um lado para o outro, porque Deus sabe quais são os melhores caminhos, e Deus nos ensina. Por isso nós clamamos dizendo: Senhor, nos ensina, me ensina a contar os meus dias. Contar os dias como quem sabe a preciosidade de cada dia, para que cada dia venha a valer a pena. Nós humanos contamos os dias, ou melhor, contamos a nossa idade por anos, né? Temos tantos anos, mas o que Moisés está nos ensinando aqui é olhar para cada dia, e ver que o servo e a serva de Deus valorizam cada dia. E ele diz: me ensina a contar. E pedir para que Deus nos ensine, precisa ser um exercício de se colocar como um aprendiz, porque eu posso querer aprender, mas não aprender. Ou melhor, eu posso pedir para Deus me ensinar, mas ainda assim não querer aprender o que Deus ensina, porque Deus ensina. Deus usa inúmeros meios, inúmeras formas, inúmeros meios de graça para nos comunicar a sua vontade. Seja por meio do estudo da palavra, seja por meio da comunidade de fé, seja por conselhos de pessoas mais maduras na fé do que a gente, colegas de caminhada, gente que ama a Deus. Deus vai falando conosco, vai nos apontando o caminho, mas nós podemos querer não ouvir, não perceber o que Deus tem a dizer. Há um salmo, o Salmo 32,
que tem uma instrução muito interessante. O Salmo 32, no versículo 8, Deus está prometendo para Davi, é mais um salmo de Davi, que vai ensinar. O Salmo 32, verso 8 diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Um salmo lindo, Deus dizendo: eu vou te aconselhar, eu vou te instruir. Mas olha o versículo 9, ele diz: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas que precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Olha Deus dizendo: eu vou ensinar, eu vou falar, eu vou aconselhar, e essa é a forma graciosa que Deus nos ensina. Mas às vezes a gente se faz como um animal. Ele fala do burro, ele fala do cavalo, que não tem discernimento, que precisa ser colocado na rédea, que o dono precisa cuidar e dizer: para cá, para cá. Antes de vir ao culto, eu estava zapeando ali o Instagram e vi um videozinho engraçado falando da vida de um pastor, e tinha uma ovelhinha na sala de uma casa, com uma lareira assim bem grande, cheia de fogo, e a ovelha do nada foi em direção à lareira. Ela estava entrando na lareira, e o homem foi lá e puxou a ovelha para fora, e a ovelha correu de volta para a lareira, aquele monte de fogo, brasa para todo lado, e a ovelha querendo entrar de todo jeito, e o moço, o dono da casa ali, puxando a ovelha. Sabe que às vezes a gente vive desse jeito, nessa loucura, Deus dizendo: esse caminho é morte, esse caminho é destruição, esse caminho não vai ser bom para você. Mas, por vezes, o cristão se enche de arrogância e de orgulho e diz: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu vou fazer, e despreza o conselho do Senhor, ou sequer busca o conselho do Senhor, ou sequer busca o conselho de pessoas mais experimentadas na fé, na vida. Às vezes quer começar alguma coisa sem nenhuma expertise naquilo, e não procura pessoas que têm uma vivência naquilo para poder se colocar em algo que não conhece, e quando menos percebe, está se machucando. Deus diz: eu vou falar, eu vou aconselhar, eu vou instruir, mas seja aprendiz, tenha os ouvidos abertos, tenha o coração atento, não se equipare aos animais que vivem pelo seu instinto. Os animais vivem pelo instinto, é pela fome, pela vontade de reprodução, é pela autoproteção, e às vezes os seres humanos estão vivendo nesse layout, né? Ou como dizem por aí, nesse mindset, nessa forma de pensar, seguindo os seus apetites mais bestiais. Aí na hora de agir, age no fígado, né? Age na raiva, age naquela de: eu vou provar, eu vou me mostrar, eu vou mostrar que eu estou certo, né? Ou só nos seus desejos mais primitivos e momentâneos, e tomam decisões, e falam coisas, e tomam atitudes, sem pensar nas repercussões que essas coisas têm na vida. Por isso Deus diz: ouça, tenha os ouvidos abertos, porque eu falo, eu aconselho, eu instruo. Não seja como o cavalo, como o burro que não tem entendimento, mas que precisa ser controlado por rédeas. E sabe que Deus é tão bom, mas tão bom, que às vezes Ele coloca rédeas em nós, para a nossa segurança, para o nosso cuidado. Às vezes Deus não deixa a gente ir, porque Ele sabe que se a gente for, a gente se explode. Deus não coloca certas coisas nas nossas mãos que a gente está pedindo tanto, que a gente acha que a gente merece tanto, porque Ele sabe que se nós tivermos aquilo que nós esperamos, nós vamos nos destruir e destruir outros. Eu sei que você fez a sua fezinha na virada do ano, para a mega da virada, tentando talvez ganhar a vida de um jeito mais rápido. Mas sabe, Deus sabe do que a gente precisa. E às vezes aquilo que a gente acha que é bênção, no final é morte. Às vezes a gente acha: se isso acontecer, vitória. E Deus diz: se isso acontecer, eu te perco. Sua família te perde. Você se perde. E é por isso que nós precisamos nos lembrar que Deus é bom, que Ele cuida de nós. E continuamos a caminhar, e continuamos a viver de maneira responsável, buscando ouvir o que Deus tem a dizer, e buscando aprender aquilo que Deus ensina, para que a gente não acumule na vida arrependimentos, para que no final da vida a gente não colecione arrependimentos por coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos, ou por obediências que nós deveríamos ter obedecido e não fizemos. O livro de Provérbios nos coloca alguém como sendo o instruído, como sendo um filho. O autor de Provérbios, Salomão, fala como quem fala com um filho. E ele fala também com um tal de tolo, como vive um tolo.
Mas para o filho, lá no capítulo 5 de Provérbios, ele fala, cuidado com as armadilhas desse mundo. E ele personifica as armadilhas e as tentações desse mundo numa mulher. Ele diz, cuidado, porque a cama, ela é toda arrumadinha, cheirosa, mas ali existe morte. Cuidado com as propagandas. Cuidado com aquilo que parece vida, mas no final é caminho de morte. E lá em Provérbios capítulo 5, no verso 11, o autor de Provérbios vai dizer ao seu filho, no final da sua vida, você gemerá quando a sua carne e o seu corpo definharem. Você dirá, como eu odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Eu não ouvi os meus mestres, nem fiz inclinar o meu ouvido aos que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. O autor de Provérbios está dizendo, cuidado, tenha uma vida responsável. Busque ouvir a Deus, busque ouvir a voz de Deus, para que lá na frente, você não olhe para trás dizendo, poxa, eu devia ter vivido diferente. Deveria ter ouvido os conselhos dos sábios, deveria ter procurado os meus mestres, deveria ter ouvido ao Senhor. Provérbios começa dizendo exatamente isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É no relacionamento com Deus que nós encontramos sabedoria. Por isso o salmista aqui no Salmo 90 diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, sabedoria é a arte de viver. Sabedoria é a arte de transformar conhecimento em vida. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Enquanto existem outros que têm pouco conhecimento formal, mas são um poço de sabedoria. Sabedoria a gente não consegue em livros. Sabedoria a gente consegue com a vida que experimentamos e com a vida que nós observamos. Sabedoria nós vemos nos exemplos bons e nos exemplos maus. Sabedoria nós encontramos em Cristo, na palavra de Deus, que nós aprendemos a viver de fato. Por isso nós somos chamados a clamar como Moisés, dizendo, Senhor, me ensina a olhar para os dias e em Ti encontrar sabedoria. Fazer com que cada dia venha a valer a pena, para que eu não seja esse que não dá ouvidos aos conselhos, a encontrar sabedoria. Então, em resumo, tudo isso nos fala de 3 simples palavras: humildade, reconhecer quem nós somos e a nossa finitude; dependência, reconhecer quem é Deus e o poder de Deus; e por que não dizer, urgência. Se o tempo passa, e passa rápido, as nossas decisões precisam ser para ontem. Seguir a Deus deve ser uma decisão, não só que a gente faz no início do ano, embora seja importante fazer essa decisão no início do ano, mas ao longo da nossa caminhada, voltarmos para o Salmo, nos depararmos mais uma vez com o Salmo 90 e dizer, eu preciso buscar em Deus sabedoria para a vida, e mais uma vez, pactuar com o Senhor com urgência, dizendo, Senhor, me ensina hoje a viver. Esse é um tempo muito propício. O início do ano é um tempo muito propício para nós dizermos, Senhor, que ao longo de 2025, o Senhor me dê sabedoria para viver bem, sabedoria para viver direito, sabedoria para valorizar o meu tempo e sabedoria para valorizar o tempo dos outros que estão ao meu redor. Porque assim como eu sou passageiro, as pessoas que estão ao meu redor são passageiros. E às vezes a gente só valoriza quem está, quando quem está já não está mais. Por isso é tão importante valorizarmos a vida e valorizarmos as pessoas. E isso só é possível quando o Senhor nos ensina a contar os nossos dias. Para encerrar, dos versos 13 em diante, Ele nos ensina aqui uma oração de recomeço. Ele diz no verso 13, volta-te, Senhor. Como quem pede, Senhor, mais uma vez, age na minha vida. Volta-te, até quando vai ser assim? Tem compaixão dos teus servos. No verso 14 ele diz, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Essa figura do amanhecer é muito comum nas Escrituras, como algo novo, algo que nasce, é no amanhecer. A gente conhece, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam todas as manhãs. É essa a ideia de que está começando algo novo, um dia novo está começando. E aqui o salmista está dizendo, Senhor, verso 14, satisfaz-nos pela manhã, dá um novo recomeço, satisfaz o nosso coração, que a nossa busca não seja nas coisas desse mundo, nas coisas dessa vida, mas que seja em Ti. Enche a nossa vida de satisfação em Ti, porque as coisas desse mundo não satisfazem. Elas dão até uma sensação momentânea de satisfação, mas elas passam.
Mas, Senhor, é a tua presença que nos satisfaz. Ele diz, satisfaz-nos com o teu amor leal. A palavra aqui que é traduzida, essa expressãozinha, amor leal, é uma palavra só na Bíblia, a palavra hesed, que fala de amor, mas um amor diferente, de sentimento, um amor diferente de emoção. Hesed é o amor do compromisso, é o amor da aliança, é o amor do pacto. É essa Hesed que é atribuída, por exemplo, naquela cena, ou naquele livro que nós conhecemos de Ruth, que Ruth é fiel à sua sogra, lembra? A sogra perde o marido, perde os 2 filhos, e aí ela está com as 2 noras, e ela diz para as 2 noras, vão embora, vocês são jovens. A tradição judaica diz que, inclusive, Ruth era uma princesa entre o povo. Então diz, volta, vocês são jovens, vão casar, vão viver a vida de vocês, não fiquem amarradas a mim. Mas Ruth diz a Noemi, não, aonde você for, eu vou. O lugar que você pousar, pousarei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer isso com a sogra, ainda mais com a sogra. Ela não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas esse ato é chamado nas Escrituras de Hesed, um ato de amor de compromisso, que vai além do amor parental. Quando Moisés está no alto do monte, recebendo a instrução do Senhor a respeito da lei, Deus diz que lá embaixo, naquele exato momento, o povo estava adorando a um Deus que eles mesmos fabricaram. Passaram aí entre o povo, pegando brinco, pegando colar de ouro, e fizeram para si um bezerro de ouro. E Deus diz, Moisés, esse povo é muito obstinado. Vamos fazer o seguinte, fica aqui, que eu vou lá e vou passar o cerol em todo mundo. Vou acabar com todo mundo, vou passar a régua em todo mundo. E a partir de você, eu vou fazer um novo povo. Imagina, uma oferta dessa para você. Moisés, esse povo é muito obstinado. E Moisés sabia. Moisés ouviu as murmurações. Moisés sabia quem era esse povo com quem ele estava se metendo. Deus fala, eu vou acabar com todo mundo, eu vou, a partir de você, fazer um novo povo. E Moisés diz, Senhor, lembra-te da tua aliança, com Abraão, Isaac, Jacó. Veja, Moisés não está ensinando nada para Deus. É Deus quem está dando a Moisés a oportunidade de deixar registrado na história, que a causa de não sermos consumidos, não é a nossa bondade e a nossa fidelidade, mas a fidelidade dEle, o cuidado dEle, a aliança dEle. E ele diz aqui, Moisés, que teve essa experiência com Deus no alto daquela montanha, dizendo, Senhor, nos satisfaz com o teu amor leal. E assim todos os dias nós cantaremos felizes. Verso 15 ele diz, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que nós tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Moisés está dizendo, Senhor, faz em nós para que isso seja um testemunho para os nossos filhos. Opera na nossa vida, para que isso seja bênção na vida dos outros. E que essa seja também a nossa oração. Que os nossos acertos sejam inspirações para os nossos filhos e para a próxima geração. E que os nossos erros e as nossas colheitas dos nossos erros também sejam uma inspiração por caminhos que não se deve passar. Por isso que é tão importante, gente, nós considerarmos a voz dos mais velhos. Ouvirmos aqueles que têm mais caminhada, seja de vida, seja de fé. Ouvir, entender, saber que nós temos uma caminhada e que outras pessoas já passaram às vezes por caminhos que nós estamos pensando em trilhar. E Moisés diz, Senhor, faz em nós para que isso seja um testemunho para os nossos filhos. E ele termina dizendo no versículo 16 e 17 novamente, sejam manifestos, presta atenção, os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles. E no verso 17 ele diz, esteja sobre nós a bondade do Senhor, o Deus soberano, e confirme em nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Nesses 2 versículos, Moisés resume o que é a vida. E a vida é isso. A vida é essa síntese da ação de Deus e das nossas ações. Ele fala, Senhor, no verso 16, sejam manifestos os teus feitos. O Senhor está fazendo. Mas no verso 17 ele diz, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. A gente vive. Nós buscamos viver de maneira responsável. Cuidado para não espiritualizar a irresponsabilidade. Cuidado para não colocar na conta de Deus a irresponsabilidade dos nossos atos. A gente deixa de agir, deixa de fazer e a gente diz, foi assim porque Deus quis que fosse assim.
e parece tão crente, parece tão espiritual, mas muitas vezes foi assim porque eu fui preguiçoso, foi assim porque eu fui irresponsável, e espiritualizamos a irresponsabilidade. Por outro lado, é importante saber que nós dependemos de Deus em todo o tempo. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se não for Deus o dono da empreitada, pode contratar pedreiro, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, não vai rolar, não vai sair. Se não for Deus, os nossos esforços não valem nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão você contrata a equipe de segurança, os vigias. Então isso quer dizer que eu não faço nada, é isso? Não, muito pelo contrário, eu dependo de Deus, eu busco a Deus, eu clamo a Deus, eu oro a Deus, eu dependo de Deus, e então, aí eu contrato pedreiro, eu contrato engenheiro, arquiteto, mestre de obras, porque se o Senhor edifica, então não é vão o trabalho dos edificadores, se o Senhor guarda, não é vão o trabalho da sentinela. A vida cristã é assim, uma vida de responsabilidade, mas uma vida que clama: Senhor, confirma a obra das minhas mãos, que as obras das minhas mãos estejam aliadas com as obras das tuas mãos, que a nossa caminhada seja a mesma, que eu não esteja destruindo o que o Senhor quer construir, e que eu não construa o que o Senhor pretende destruir. Senhor, me ensina a construir com o Senhor, e me ensina a destruir com o Senhor, que eu não mantenha portas abertas que o Senhor quer fechar, e que eu não feche portas que o Senhor está abrindo. Me faz entender, Senhor, o quanto eu dependo de Ti. Essa é a oração. Senhor, confirma a obra das mãos. Nós trabalhamos, nós somos responsáveis, mas essa responsabilidade está debaixo da dependência absoluta da graça de Deus sobre nós. Por isso nós oramos. E o resumo de todo esse salmo é esse: clamor, clamor e ação. Não só clamor, mas não só ação. Clamor e ação. Me ensina a viver, Senhor, e eu vivo. Me ensina a caminhar, e eu caminho. Me ensina a construir, e eu construo. Amém, queridos? Que o Senhor nos ensine o caminho da dependência, e que o Senhor nos ensine o caminho da responsabilidade. Algumas palavras para concluir. Consciência de quem Deus é, de quem a gente é. Temor e humildade das nossas limitações. Dependência. Faz essa matemática. Quem Deus é, quem eu sou, me leva para a dependência. Urgência. Não deixe para amanhã. Tome a sua decisão hoje. Talvez você ainda não fez um compromisso com Cristo. Não espere o próximo culto. Não espere a próxima oportunidade. Faça hoje. Talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor. E talvez enquanto cantávamos que nós queríamos voltar a esse primeiro amor, o seu coração se acendeu. Não deixe isso passar. Decida hoje. Caminhe hoje diante do Senhor. E por último, responsabilidade e clamor. Nós agimos com responsabilidade, mas clamamos para que a ação de Deus seja poderosa nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos depender de Cristo em todo o tempo. Ele é a sabedoria de Deus. Que nós busquemos viver esta sabedoria que nós encontramos nos meios de graça, na palavra, nas relações, nos conselhos. Que nós possamos adotar essa postura de humildade e de dependência. E que possamos sempre planejar. Planejar faz parte da boa vida. Planejar, mas nunca planejar a parte de Deus. Que nossos planos comecem com Deus, incluam Deus e terminem em Deus. No nome de Jesus. Nesse momento nós celebramos também o memorial da graça do Senhor. É diante de nós que está a mesa da graça. A mesa que nos faz lembrar que os nossos pecados que foram colocados diante de nós, e diz o salmista, que ninguém pode fugir do furor, da ira do Senhor. Mas o salmista, Moisés, viveu antes de Jesus, e a visão que ele tinha era a visão da justiça de Deus justa e santa,
sobre os atos pecaminosos do seu povo. Nós temos uma visão ainda maior do que a visão que Moisés teve. Nós podemos ver, sim, que as nossas ações têm consequências, mas que a ira de Deus, que era destinada a nós, foi desviada de nós, ao recair sobre o Cristo do Calvário. Que sim, se Deus nos destruísse a todos, a única coisa que nós poderíamos dizer é justo, é justo. Mas é na cruz, e é à sombra da cruz, que a justiça de Deus e a graça de Deus se encontram. É à sombra da cruz, que os nossos pecados que cobram justiça, e a dádiva da vida se encontram. É na cruz de Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele é a causa de nós não sermos consumidos. É na cruz do Calvário que nós vemos o Hesed de Deus, o amor da aliança de Deus. E nessa noite em que nós clamamos por sabedoria para viver, estamos diante da mesa que nos dá a vida. Estamos diante daquele que nos sustenta com vida e com sabedoria. Ele é sabedoria de Deus para nós.